Olá pessoal, eu sou Luciene Landim, setorista de Congresso Nacional para o jornal O Tempo aqui em Brasília, e a gente recebe hoje no Café com Política o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Luciene, um abraço a todos que estão nos assistindo. Bom, a gente começa essa conversa. O senhor foi eleito recentemente presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, uma vaga que foi destinada ao PSD, que indicou o senhor para o comando. Já tem uma lista de prioridades que devem ser tratadas nesse ano no colegiado? Olha, são várias prioridades, né? Hoje mesmo nós temos a reunião com vários itens importantes na pauta. Nós temos desafios no setor elétrico importantíssimos, né? Se nas últimas décadas nós tivemos o problema do apagão, hoje nós temos, né, esse descompasso entre a oferta e a energia chegando na casa das pessoas. Temos que fortalecer essa questão das distribuidoras. Em Minas mesmo nós temos muitos problemas com interrupções de energia, com alguns investimentos que precisam ser feitos pelas distribuidoras, né? No caso de Minas, a principal delas, a CEMIG, e nós temos que buscar onde que estão esses problemas para propor soluções, né? Soluções de curto, de médio e de longo prazo para o setor elétrico continuar se modernizando, né? Nós estamos tendo problemas também com um atraso nas ligações de usinas fotovoltaicas, um crescimento muito grande dessa energia limpa, mas com um descompasso, né? Do momento que é gerada a energia e o momento que é consumida. Então a gente tem que ir atrás dessas tecnologias, desonerar essas tecnologias como baterias, para a gente poder trabalhar melhor o sistema elétrico brasileiro, principalmente no que diz respeito às nossas fontes de energia. Que a maior parte das fontes de energia do Brasil são energias limpas, mas, por exemplo, algo que impacta muito Minas Gerais na região do Lago de Furnas é a oscilação do nível do lago. Isso mobiliza toda a bancada, porque quando o lago está muito baixo, cria um caos na região do Lago de Furnas, região ali no sul e sudoeste de Minas Gerais, especialmente, mas em outros reservatórios também, Brasil afora. Ali eu acredito que a gente tem que trabalhar com nível mais alto, né? E utilizar essas energias que hoje estão tendo interrupções, né? Seja na ligação, seja cortes no fornecimento, né? Como, por exemplo, as grandes usinas que foram instaladas no norte de Minas. Então, esse assunto na questão elétrica é muito importante a gente debater e buscar soluções urgentes. Na verdade, é atuar para evitar jogar dinheiro no lixo, né? Exato, a gente ter um sistema mais eficiente, né? O senhor tem um histórico aí ao longo do mandato de trabalhar justamente com projetos desse setor, de energia, de combustíveis. Tem inclusive um projeto de lei que o senhor apresentou em 2022 que ele dá benefícios fiscais a usinas que produzem combustíveis e gás natural. Esse deve ser um debate que a comissão deve tocar também, essa questão dos incentivos fiscais? Olha, à época esse incentivo fiscal foi posto pelo governo anterior, para impedir o aumento exagerado do preço dos combustíveis. Na realidade, quando eu apresentei o projeto, os incentivos estavam vencendo, e o que eu propus à época era que eles continuassem, né? Porque a gente sempre luta para ter redução na carga tributária do Brasil, que é muito grande. Então, quando venceu e voltou a cobrar o PIS e COFINS desses segmentos, eu apresentei o projeto na tentativa de que esses impostos não voltassem, né? Que o povo brasileiro não aguenta mais tantos impostos. Nós temos que ter eficiência do poder público e, naturalmente, um projeto de incentivo e redução de tributos nos combustíveis, ele gera um combustível mais barato para o cidadão, e é isso que a gente tem que perseguir aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional e especialmente na Comissão de Minas e Energia. Ao mesmo tempo, nesse sentido, é preciso pensar em uma forma de compensação para não pesar o caixa público, né? Talvez uma conversa com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, isso está no radar? A gente está aberto sempre ao diálogo com todas as pessoas, né? Seja de esquerda, de direita, de governo ou de oposição. A gente não pode perder nunca a capacidade de dialogar. A gente está vendo aqui no Congresso os extremos, às vezes, muito inflamados, né? Às vezes o mesmo tema, se ele é apresentado pela esquerda ou pela direita, dependendo de quem, de onde que ele vem, já tem um preconceito. E algumas pessoas até falam, e o presidente Hugo falou, outro dia eu gostei muito da frase dele, falou, olha, mas a pessoa tem uma posição mais de centro, uma ausência de posição, foi uma ausência de preconceito. Uma ideia ruim ou uma ideia boa, ela pode vir de qualquer lugar. Então a gente tem que estar atento ao conteúdo dos projetos para buscar sempre a melhor proposta e as coisas que são boas para o Brasil. Ainda nessa questão de combustíveis, deputado, o governo federal anunciou que pretende aumentar ainda nesse ano, até o final de 2025, o percentual de etanol que é vendido ali na gasolina, né? Hoje esse percentual é de 27% e o objetivo é chegar a 30%, que é uma marca inédita, que não foi adotada no país. O senhor acha que é possível que essa discussão tenha um cenário aberto para ser feita? Olha,
eu já estou beirando em meus 50 anos, né? Então a gente sabe como que foi o programa do álcool no Brasil, né? Que foi um grande orgulho do povo brasileiro, porque gera emprego, é um combustível que é feito no Brasil, seja do milho, seja da cana-de-açúcar. Então, realmente, hoje o veículo funciona muito bem a álcool e as tecnologias elas estão avançando. Nós temos que priorizar aquilo que dá certo no Brasil, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões para que essas misturas, seja do etanol, seja do biodiesel, que elas sejam feitas de forma a fortalecer o Brasil, né? Aquilo que gera emprego no Brasil, a energia limpa, e tem que ser feito com responsabilidade também, especialmente a questão do biodiesel, porque ele tem que ter qualidade, não adianta o Brasil só querer colocar biodiesel junto ao diesel, né? E se ele não tiver a qualidade, para que não dê problema nas máquinas, nos equipamentos, né? Nos tratores, nos caminhões, nas caminhonetes, Brasil afora. A gente tem que discutir sempre na Comissão de Minas e Energia, buscando sempre a qualidade, a vocação do Brasil, porque os combustíveis que nós temos no Brasil, que nós produzimos bem, né? E discutindo essas questões para a gente ter ali um combustível na ponta que funcione, que seja viável para o consumidor e a um preço cada vez mais justo para ele poder, viver bem, né? O combustível está presente em tudo, né? Até no custo dos alimentos, né? Porque o transporte está ali, precisa do combustível. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões. O senhor falou sobre fortalecer o que é produzido no Brasil. Essa, inclusive, é uma prioridade da comissão também, né? Dar mais atenção à indústria nacional. Exatamente. A questão, por exemplo, da mineração, muito importante para Minas Gerais e a gente tem que apoiar. Eu sempre defendi assim, uma mineração com mais justiça social, né? Com a contrapartida um pouco melhor para os mineiros e para os brasileiros. É isso, mas muita gente me pergunta, poxa, Diego, você é contra a mineração? Não, sou a favor. A gente só tem que achar esse ponto de equilíbrio, a gente não pode o Estado só ser compensado quando tem acidente, como a gente tem visto nos últimos anos em Minas Gerais, está errado. Então tem que ser uma compensação sem acidente, ela tem que ser mais forte para o Estado de Minas Gerais, porque isso reflete no salário dos professores, isso reflete no salário das forças de segurança, que a gente precisa de ter esses profissionais valorizados. Então o Estado tem que ter tem que estar mais sadio, ele tem que enxugar os seus custos para focar naquilo que é necessário e tem que ter uma relação com setores produtivos que não inviabilizem os setores produtivos, mas que também dê uma contrapartida para o povo mineiro e brasileiro. Especialmente da questão da indústria, o que incomoda muito é a gente ver o minério saindo de Minas Gerais, indo para a China, olha a distância. Volta para cá o aço e o aço às vezes chega num custo abaixo do aço brasileiro. Então a gente tem que tentar, na Comissão de Minas e Energia, incentivar que esse minério tenha um valor agregado no nosso país, né? A gente tenha empresas e empregos gerados beneficiando esse minério no próprio país. Para isso é que tem que ter um incentivo bem mais forte. E não para ficar levando só o minério bruto para fora, que também é importante, mas não nessa proporção, né? Hoje a proporção do minério que vai embora de forma bruta, né? E o minério que é beneficiado no Brasil, ele acaba ficando numa proporção muito pequena. E a gente precisa de ampliar isso, e para isso tem que ter legislação que beneficie quem se dispõe a agregar valor no minério e gerar emprego no Brasil. Essa discussão também acontece na Comissão de Minas e Energia. Nesse sentido, já puxando para a discussão internacional, causa uma certa preocupação, então, as tarifas, o aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, por exemplo, pelo governo do presidente Donald Trump? Com toda certeza, né? Quando acontecem ações como essas, né? Que aí a gente não tem tanta reação sobre isso, né? Porque é um outro governo, completamente, né? Decisão do governo, mas a gente tem, né, que trabalhar aqui as compensações, né? Como que nós podemos compensar a cadeia produtiva aqui até que a gente resolva essa questão e como que a gente pode, né, na discussão, né, de comércio exterior entre os países aí, através do Ministério de Indústria e Comércio, Relações Internacionais, como que a gente pode discutir essa questão para que os Estados Unidos voltem atrás nessa questão, né? Eu lembro que no governo passado foi estabelecida uma cota, né? Então, será que não seria possível fazer isso? Então, a comissão quer dar o apoio, né, para essa questão, para a gente tentar reverter essa questão que prejudica a indústria nacional, sim.
Bom, deputado, nesse ano a gente tem a COP30, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer em novembro em Belém, e o Brasil tem atuado aí como líder da transição energética, que é a troca de fontes de energia por fontes mais sustentáveis. Sustentabilidade também está no radar da comissão. Esse é um debate que o senhor acredita que está imposto, que precisa acontecer a qualquer custo no ano de 2025, na década que a gente está? Olha, a COP30 é uma grande oportunidade da gente reforçar e contar para o mundo a grande verdade, né? Que é o país que mais protege o meio ambiente do planeta é o Brasil. Né? Seja para os seus produtores rurais, seja através da sua geração de energia. E, infelizmente, a gente vê algumas autoridades, né, do Brasil, diversos âmbitos, que vão lá para fora, às vezes, para falar mal do Brasil. Olha, um país que tem 83% da sua floresta de pé, um país onde o produtor rural mantém no mínimo 20% da sua área, ele compra a área e mantém 20% para o meio ambiente. Isso não existe no planeta, só no Brasil. E então a gente não pode aceitar que outros países venham acusar o Brasil de o Brasil tem esse problema, o país do desmatamento. É claro que num país dessa magnitude tem problemas. Nós temos que focar para resolvê-los. Mas, no geral, a grande atuação do Brasil, e a gente tem que citar aqui, o saudoso Alisson Paulinelli, que ajudou muito para o brasileiro poder aprender a explorar a terra que não era fértil, que era o Cerrado. Que o que o Brasil fez? Mantém APP, mantém floresta e aprendeu a explorar a terra que não era fértil, que era o Cerrado. Ninguém no mundo tinha feito isso. Então, a gente, seja na agricultura, seja na geração de energia, a gente dá exemplo sim para o mundo. E a gente tem que dizer isso todo instante, porque os nossos produtos, quando chegam lá fora, tem que ficar claro para quem às vezes não teve a oportunidade de conhecer o Brasil, que está consumindo. Olha, eu estou comendo um queijo de Minas Gerais, eu estou bebendo um café produzido em Minas Gerais, eu estou comprando um aço que foi desenvolvido em Minas Gerais e no Brasil. Ele tem que saber que é um produto amigo do meio ambiente, que se ele comprou algo do Brasil, ele está ajudando a proteger o meio ambiente, e não o contrário, como às vezes alguns, vamos dizer, adversários dos produtos brasileiros ou concorrentes, né? Países que produzem produtos que tentam ficar denegrindo a imagem dos produtos brasileiros, dizendo, olha, se você comprar esse boi lá no Brasil, você está ajudando a desmatar a Amazônia. Peraí, cadê a floresta deles? Então nós temos que falar a verdade e defender a verdade. E cabe às nossas autoridades, nesses eventos como a COP30, tá mostrando isso, né? Olha que planta de energia que nós temos, assim, a maior parte de energias hidrelétricas, né? O setor elétrico brasileiro ele é um dos únicos dessa magnitude, quase todo interligado. Então, realmente, temos desafios, como eu disse aqui no começo da entrevista, mas nós temos que deixar claro para o mundo inteiro as potencialidades e as qualidades do Brasil, que são muitas. O senhor pretende ir para a COP30 representando a Comissão de Minas e Energia? Pois é, pretendo sim, estamos conversando sobre isso com os demais membros e a gente precisa de estar sempre levando essas informações mundo afora, para o povo saber o tanto que o nosso Brasil é maravilhoso e o tanto que o nosso povo é bom, e que se tem um produto brasileiro em qualquer canto do mundo, pode abraçar porque é coisa boa e que protege o meio ambiente. É assim que a gente tem que fazer política, né, de forma positiva e lutando para poder defender aquilo que é do Brasil, ter orgulho do Brasil e falar das coisas boas. E as coisas ruins que acontecem, defender que elas sejam combatidas, né? E é assim que a gente tem exercido aqui esses mandatos na Câmara Federal. Deputado, agora falando sobre um impasse que tem tomado o governo, que é a exploração da foz do Amazonas, na margem equatorial. A Petrobras tenta a licença do IBAMA para fazer pesquisas no local, para ver se é possível fazer uma exploração, e essa licença ainda não saiu. O governo federal tem pressionado, o presidente Lula tem pressionado diretamente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O senhor e ele está certo, e ele está completamente certo. Olha só que interessante. Eu acho que o IBAMA ele tem que dar a diretriz, e o meu respeito máximo aí a todos que trabalham no órgão, mas ele tem que dar as diretrizes para as explorações. Olha, tem que ter esse cuidado, tem que ter aquela proteção, enfim. Não é inviabilizar o crescimento do Brasil. Olha que interessante, vou falar até em linguagem popular para ficar muito claro para todo mundo entender. Vamos supor que esse petróleo lá no oceano fosse um queijo, né? E está lá o queijo a ser explorado. É interessante que a gente é mineiro, sempre lembra de queijo. Sim. Então, e está lá esse queijo a ser explorado. Hoje o IBAMA está assim, ó, ninguém mexe no queijo. E ele está no oceano, a reserva ali. A Guiana está explorando, está com um PIB de 20% ou mais, explorando esse mesmo petróleo. Ou seja, o IBAMA, não, ninguém come o queijo, o rato come o queijo. Espera aí, se é uma riqueza, ela tem que ficar para o povo brasileiro, né? Ela tem que vir para o Brasil.
E hoje o Brasil tem a tecnologia para explorar com toda a segurança. Olha quantas plataformas de petróleo a Petrobras já explora. Então, se tem um petróleo ali disponível, algo que é uma riqueza do povo brasileiro, né, e principalmente que ele está sendo explorado por um país vizinho, né, por que nós não vamos autorizar a Petrobras a fazer essa exploração? Isso é 100% possível protegendo o meio ambiente. Então, assim, é uma discussão importantíssima e a gente tem que alertar ao IBAMA que ele não pode ser um impeditivo do desenvolvimento nacional. Ele tem que dar as diretrizes, olha, então vamos fazer, mas vamos ter esse cuidado. Ótimo, é isso que a gente espera do IBAMA. E na comissão nós vamos estar lutando para que o Brasil explore as suas potencialidades e que esse recurso sirva para melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura do nosso país. Eu sou um entusiasta da margem equatorial e desses investimentos. O IBAMA precisa destravar essa questão, colocar sim os pontos a serem observados, as contrapartidas, enfim, mas destravar isso. Mesmo porque, se não destravar, está sendo explorado por um país vizinho. Nós estamos com um PIB de 3%, eles estão com um PIB de mais de 20%. Está certo isso? O senhor pretende buscar reuniões com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, para tratar sobre esse assunto? Exatamente. O deputado Gabriel, que é o terceiro vice-presidente da comissão, a gente estava conversando sobre isso, né? E estamos conversando também. Vamos dar apoio aí ao presidente do Senado, que é o Davi, né? Que é lá do estado do Amapá, o Gabriel é de Roraima, enfim. Nós vamos dar o apoio necessário, estamos aí para poder cobrar, né? Bem possivelmente, devemos chamar o IBAMA à comissão para poder dar os esclarecimentos do porquê está travando esse desenvolvimento tão importante aí para o Brasil. A ministra Marina Silva também pode ser convidada para falar sobre esse assunto? Pode, nós vamos discutir isso com os membros da comissão, né, no momento oportuno. Agora, deputado, um assunto que tem tomado o Congresso Nacional é o projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, que foram a invasão e a depredação dos prédios públicos aqui em Brasília. O senhor já se manifestou favorável a esse assunto, né? Exatamente. Eu até deixei claro na nota que eu coloquei que sou completamente contra as invasões do G8. Né? É um absurdo, a gente não pode permitir ações como essa. Mas as penas estão extremamente desproporcionais, na minha avaliação. São penas exageradas para, às vezes, pessoas que são réus primários. Você vê o histórico, não tem históricos de criminosos. Tiveram esse erro, né? Nesse momento de muita tensão entre esquerda e direita e muita indignação, cometeram essa falha que merece sim ser punida. Mas eu costumo dizer que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Agora 14, 15, 16, 17 anos de prisão está muito exagerado. Nós temos crimes aí gravíssimos no Brasil que não imputam uma pena tão pesada. Então eu acredito que uma forma de solucionar isso, eu faço até um apelo ao STF, é que faça a redução dessas penas. Né? Seria um caminho para poder até esfriar um pouco esse assunto aqui no Congresso Nacional. Porque se tivessem sido penas um pouco mais moderadas, eu tenho certeza que esse assunto não daria sido debatido aqui. E essa posição é uma posição individual minha, né? Não é uma posição de partido, mesmo porque nós não tivemos reunião de bancada para tratar disso. Mas individualmente, como eu disse, eu sou contra as invasões, mas também sou contra penas tão abusivas. Então, se por acaso o judiciário fizer uma revisão nessas penas antes que o assunto avance no Congresso Nacional, o senhor pode mudar a sua posição? Eu acredito que é um bom caminho. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito que tem o apoio do PSD, especialmente em conversas com o presidente do partido, Gilberto Kassab, para aprovar esse projeto. O presidente do partido, Gilberto Kassab, fez conversas com a bancada está fechada nesse assunto ou há uma divisão? Olha, como eu disse, nós não tivemos nenhuma reunião no partido sobre esse assunto. Né? Essa pergunta diretamente tem que ser direcionada ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente Gilberto Kassab. Mas no momento que tive com ele, a gente tratou de outros temas e algumas ocasiões que nós estamos reunidos, o partido não fechou nenhuma questão com relação a isso, não. Naturalmente, é um partido que tem membros que discordam, né? E tem membros que concordam. É natural, né, ter divergências nesse tema. Mas eu tenho visto, não só no PSD, mas com os deputados de bom senso aqui no Congresso que a gente conversa, que o que está incomodando a todos, a grande maioria, é o exagero das penas. É a dose. Como eu disse, a diferença do remédio e do veneno é a dose.
Deputado, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre esse assunto, alguns parlamentares da bancada de Minas Gerais, não do PSD, mas agora da bancada de Minas Gerais, têm reclamado um pouco da interlocução com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Como o senhor tem visto essa interlocução? O senhor acredita que o ministro pode, por exemplo, vir à comissão, tentar uma aproximação, não só com os integrantes da comissão, mas também com os integrantes da bancada? Olha, da bancada mineira e também da bancada do PSD, né? O Ministério de Minas e Energia ele acaba sendo um ministério com muita sobrecarga, né? São muitos temas tratados ali, né? Toda a questão mineral do Brasil, toda a parte de energia elétrica, toda a parte de combustíveis. Então, assim, demanda muito de qualquer profissional, né? Uma dedicação imensa. E eu acredito que isso toma muito tempo, né? Porém, eu mesmo, às vezes que tive com o ministro Alexandre, eu sempre comentei com ele da importância dele estar sempre próximo do Congresso Nacional, sempre próximo, inclusive na comissão hoje mesmo, tem um convite a ele para vir à comissão, para debater esses temas, né? Eu acho que, como eu disse aqui no começo da conversa, o diálogo, seja com aliado ou com adversário, ele é sempre fundamental para a gente avançar com os diversos temas que são tratados aí no Ministério de Minas e Energia. Então, a linha da gente é a linha do diálogo e do trabalho, né? É dessa forma que eu consegui, ao longo desses mandatos, entregar vários resultados para o Estado de Minas Gerais, né? E, inclusive, relatorias importantíssimas, projetos que eu pude apresentar e votar, e leis importantes, né? Eu queria citar aqui duas, né? Eu fui um dos relatores da Lei do Motorista, que reduziu quase 40% dos acidentes nas estradas envolvendo motoristas profissionais, né? Passou a exigir o exame toxicológico, enfim. Acho que é uma lei que a gente pode colaborar muito. E uma que foi sancionada há pouco mais de um ano, que é a que institui em Minas Gerais a Rota do Café, né? Porque quando eu falo de valorização do Brasil, de valorização de Minas Gerais, nós somos o estado maior produtor de café do planeta. Se Minas fosse um país, era maior do que o Brasil no que diz respeito à produção de café. É um produto fortíssimo, porque só está atrás da água, é a segunda bebida mais consumida no planeta, e nós produzimos o melhor café do mundo, com diversas variedades. E a gente não explora, né, essa questão tão bem. Então nós pegamos e desenhamos num projeto de lei o caminho que esse café percorre para conquistar o mundo. E desenhamos a Rota do Café entre Minas e São Paulo. A gente espera agora que o governo do estado, que as próprias prefeituras, que todos abracem, porque já virou lei, já foi sancionado pelo presidente da República, e a gente tem um exemplo, né, da Estrada Real, tanto que foi importante para Tiradentes, para a região da Estrada Real. A gente espera que ao longo dos anos que a Rota do Café seja sempre visitada, né, com passeios de motociclistas, de romeiros, enfim, que as pessoas possam visitar as maravilhas que esses municípios que produzem café nessa região, né, e aí nós pegamos especialmente a região, para a rota precisava ficar interligada, do Alto Paranaíba, do sudoeste e do sul de Minas, né? O Marco Zero ali na cidade de Varginha, cidade de Três Pontas, né, Três Corações, e o caminho que ele faz até chegar no Porto de Santos. Então São Paulo também tem uma região cafeeira. Lá em São Paulo, no dia 8, o governador Tarcísio já está lançando a Rota do Café de São Paulo, que já é fruto dessa lei, porque ele sabe a importância disso e o tanto que a gente pode crescer em desenvolvimento econômico com uma rota tão marcante, que tem um produto tão especial como o café, que traz tanta riqueza para Minas Gerais, né? Às vezes as pessoas tomam um café e imaginam, poxa, meu dia está defendendo um cafezinho, mas não tem a magnitude do tamanho do café para toda Minas Gerais. É um produto que, a gente falou aqui do minério, que está em pé de igualdade. São bilhões de reais que são produzidos no café de Minas Gerais do Brasil, e esse produto ele é muito forte em Minas e a gente nem sempre vende tão bem, né? Às vezes a pessoa só vê que está na região cafeeira pelos pés de cafés, mas a gente precisa de ter mais cafeterias, a gente precisa de ter os marcos, as estradas sinalizadas, mas o primeiro ponto foi criar a lei, e isso foi uma lei de minha autoria também, que institui a Rota do Café, e ela foi transformada no 14º Monumento Nacional do Brasil, né? Dos 14 monumentos nacionais do Brasil, um é a Rota do Café, que tem a maior parte da sua extensão no estado de Minas Gerais.
Deputado, vamos falar sobre eleições. 2026 já está batendo a porta, apesar de que a gente ainda está em abril, mas esse tempo na política ele é muito próximo, né? Exato. Existe uma divisão no PSD de Minas Gerais e eu quero saber do senhor como o partido tem se organizado para a disputa no ano que vem. A tendência é apoiar um nome do partido, como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, se decidir sair candidato ao governo de Minas Gerais, ou, por exemplo, ir por um outro caminho, apoiar um outro nome. Talvez aí eu coloco um exemplo, o vice-governador hoje do governo Romeu Zema, Matheus Simões? Olha, eu acho que todo partido ele tem que lutar primeiro para poder ter candidatura própria, né? E a gente tem vários nomes no partido que têm essa capacidade. Alguns um pouco mais ligados à esquerda, outros mais ligados à direita. A ampla maioria do partido é mais de centro-direita. Mas eu tenho respeito por todos os nomes e vamos participar dessa construção. O senhor citou o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior. O senhor acha que ele é uma opção para disputar o Palácio do Planalto, talvez? Olha, na minha avaliação, é o melhor pré-candidato que o Brasil tem. Jovem, dinâmico, conciliador e muito trabalhador. Não sei se você conhece alguém que mora no Paraná, mas eu estive lá por alguns dias. Pude visitá-lo, conhecer os programas que ele está fazendo para a terceira idade, os programas de moradia popular, as obras de infraestrutura. Realmente, o que ele fez no Paraná é digno de aplauso. Não por acaso, o Paraná tem os melhores resultados do Brasil. E a gente quer isso para Minas Gerais. A gente quer isso para todo o Brasil. Né? Realmente, a gente está vendo um momento que os líderes que a gente tem, seja de esquerda, aí que está o presidente Lula, seja de direita o presidente Bolsonaro, e uma necessidade de vir jovens lideranças, né? Eu queria... são vários jovens, né? Você tem um Ratinho mais de centro-direita, né? No PSB você tem o João Campos mais de centro-esquerda, que está trabalhando lá também no Recife de forma muito positiva, e tantos outros. A gente começa a ficar atento, né, a esses jovens, a essas opções que podem vir por aí. Mas ele também tem um desafio, né? Que é ser escolhido como candidato do partido, o partido decidir isso. Eu espero, a minha torcida é que dê certo, porque é um nome que eu conheço bem e sou um entusiasta dos resultados que ele conseguiu entregar no estado do Paraná. Acredito que ele está preparado para entregar resultados maiores para o Brasil. Para a gente encerrar essa conversa, deputado, eu queria saber agora sobre como está a organização do partido a nível nacional no governo Lula. Existe um indicativo de que o partido vai deixar a base, vai sair dos cargos que ocupa no primeiro escalão e ficar mais alinhado a essa posição de centro-direita? Olha, você tem membros do partido mais de centro-esquerda, né? Como, por exemplo, os amigos da Bahia, de Sergipe, né, do Pernambuco, que naturalmente os que estão ocupando cargos. Acredito que isso é um debate. O PSD, o que eu pude observar, seja no governo passado, seja nesse governo, que ele permite que os deputados trabalhem com total independência. Isso é que é muito bom, isso não tem preço. Eu nunca tive uma imposição de um voto. Você tem que votar isso ou com o governo ou contra o governo. Nunca por parte do PSD. Talvez por isso se tornou o maior partido do Brasil. Ele respeita a posição dos deputados. Mesmo porque, às vezes, determinado assunto que pode ser uma orientação do partido, se não fizer bem para Minas Gerais, eu não vou acompanhar. Né? E não sou retalhado por isso. Então, essa posição de independência do partido, ela sempre foi muito forte na Câmara Federal. No governo passado, eu fui o líder da maioria, né? No governo anterior. E tinha parlamentares respeitados que eram mais ligados à esquerda. E vários de centro e centro-direita. Então, assim, saber conviver com todos, eu acho que é uma grande virtude do partido. E é o que o Brasil está precisando, de gente que tenha bons princípios, que tenha bons valores, que seja trabalhador, mas que tenha capacidade de conversar com respeito com todos no Brasil. Um país com tanta diversidade, se a gente ficar pregando divisão, eu não acho que é o melhor caminho. E a resposta nas urnas veio clara, né? O PSD é o maior partido do Brasil, né? E quem focou muito no extremo ficaram lá nas últimas posições, né? Você vê que os partidos de centro foram os grandes vitoriosos nas eleições municipais. O povo está começando a ver que tem que ter gente que tenha, sim, bons princípios, né? Mas que consiga conversar com todos e fazer a política, os resultados serem entregues, né? Acho que é esse o principal mérito, na minha avaliação, do governador Ratinho, que o credencia. Na minha avaliação, o partido não tomou essa decisão. Como eu disse, eu sou um entusiasta para que ele chegue lá. E se precisar do apoio desse mineiro aqui, seja nas votações do partido, seja
seja como eleitor, né, e apoiador, é um nome que eu teria orgulho de apoiar, presidente do Brasil. Bom, deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, muito obrigada pela conversa aqui no Café com Política. Obrigado você, Luciane, sempre à disposição. Espero que a gente tenha sempre coisas boas aí para falar para Minas Gerais. E parabéns pelo trabalho de vocês no Jornal Tempo. Obrigada, deputado. Bom, e a gente fica por aqui. Vocês podem acompanhar mais sobre a nossa cobertura no Congresso Nacional aqui no canal de O Tempo no YouTube ou então no portal otempo.com.br. Até mais.